Olá, esse é o Pode Ser, um podcast que traz dois dos verbos mais intrigantes da nossa vida, poder e ser. Eu sou a Patrícia Donato. Eu sou a Carmen Galbes e esse é o Pode Ser. E hoje, Patrícia, a gente vai entender, ou pelo menos tentar entender, um pouquinho mais sobre dinheiro, vida financeira. E a grande pergunta é essa: o que o dinheiro significa pra gente, ou pra você? Vamos começar por mim, né? Mas é um tema super relevante também para a minha profissão, né? Para o que eu vivo no dia a dia. Mas eu entendo que dinheiro, primeiro eu vou falando aqui como um conceito, o dinheiro para mim é um recurso, é uma forma de conquistar as coisas, uma moeda de troca, né? Por aquilo que eu desejo adquirir. Mas olhando para o lado talvez um pouco mais lúdico, dinheiro me dá uma liberdade de escolha, sem dúvida. Você já pensou sobre isso? O que você acha? O que é dinheiro para você? Eu já fiz muitas reflexões sobre dinheiro, até tem umas frases. No meu escritório tem uma parede que eu posso escrever com giz, né? E tem umas frases anotadas lá, eu até trouxe aqui. A matéria depende da consciência, não o contrário. Porque muita gente pensa assim, que quando tiver dinheiro, aí vai ser feliz, vai ser tranquilo, vai ser mais focado. E geralmente é o contrário. Primeiro você é, para depois você ter. Sim. Né? Tem gente que acha que quando tem mais dinheiro não tem problema, né? Sim, que o dinheiro por si só ele carrega a resolução de todos os problemas, a solução de todos os problemas. Aí tem uma outra frase, que o dinheiro segue a alegria. E o que quer dizer, né? Que é muito difícil você ganhar dinheiro quando você está em algo que você não está bem. É óbvio, né? Que a gente não vai ser assim, louca de dizer que a gente só faz o que gosta. Sim. Né? Mas a tendência é que o dinheiro acompanhe esse prazer em lidar com certas coisas, né? Em você gostar, porque tem tudo isso, né? Quando você gosta, você se dedica, não tem como. Sim. E uma outra frase que aí eu acho que, primeiro, que eu amo, né? Esse poeta, que para mim é o meu mestre, e é muito simples, né? Que é o dinheiro é belo porque é a libertação, que é do Fernando Pessoa. Que tudo. Que foi o que você acabou de falar, né? Porque as pessoas confundem muito o dinheiro em si com um fim e não um meio, em primeiro lugar, e depois como se ele fosse um organismo vivo, ele que resolve as coisas, né? E ele não é. Ainda, além dele, vai existir o seu comportamento, aquilo que o dinheiro representa. Eu também gosto dessas frases, mas eu trago algumas que talvez sejam até mais filosóficas em termos de definição, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que você já deve ter ouvido falar sobre isso em relação ao poder. Quando você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Uhum. E tem uma outra que fala sobre o dinheiro que diz assim, que o dinheiro não muda as pessoas, ele mostra quem elas são. Justamente por essa, talvez, confusão que as pessoas façam da relação com o dinheiro e com o poder. E aí eu também vou trazer uma reflexão para nós aqui e para quem está nos ouvindo em casa sobre quem decide o quê. Vou dar um exemplo, uma dona de casa, que muitas vezes não é provedora do dinheiro, mas que quando esse dinheiro vem para essa família, ela é administradora, ela que decide se vai economizar numa compra de casa, se vai planejar as próximas férias, se está na hora de trocar as roupas, renovar o guarda-roupa. Essa dona de casa, ela toma decisões baseadas em economia doméstica, por exemplo, mas ela não proveu o dinheiro e ela tem poder. E muitas vezes as pessoas confundem isso achando que quem provém é o dono das decisões. Então, de novo, já há uma grande confusão sobre o que é o dinheiro, né? Uma criança que não produz, não é responsável pelo dinheiro, ela não tem que aprender sobre o dinheiro quanto antes? Sim, até trouxe um livro a respeito disso, que eu comprei há muito tempo,
que é Como Falar de Dinheiro com Seu Filho, da Cássia Aquino. Eu recomendo esse livro aqui, ajuda bastante quando começar a pagar mesada, como pagar mesada, semanada e assim por diante, né? E aí tem uma frase que até anotei aqui logo no comecinho, eu escrevi, porque eu leio com lápis, né? Eu não leio com os olhos, eu leio com lápis, eu vou grifando o livro todo. E fala, a função dos pais é proteger, formar e emancipar. Eu acho isso muito poderoso. E aí tem vários ensinamentos, né? As crianças devem ser levadas a perceber que o prazer de poupar é semelhante ao que obtém ao ganhar dinheiro. São prazeres complementares. Sim. Você acha que é possível a gente educar nossos filhos financeiramente? Sim, eu acho que isso é um aprendizado, né? A questão é que o dinheiro, ele não é algo tão óbvio, né? Ele, por mais que ele seja algo externo a nós, ele faz parte das nossas entranhas, faz parte dos nossos valores. E não sei se pior, melhor, ou não sei se eu daria também essa qualificação, mas muitas das nossas decisões, elas partem do nosso inconsciente. Sim. E também muitas delas vêm a partir de modelos que nem sempre a gente validou. Então, talvez inconscientemente você copie as coisas dos seus pais, ou, por exemplo, como aconteceu comigo, depois de uma tragédia na família, inclusive financeira, eu via um modo de usar o dinheiro da minha mãe da escassez, que nunca podia, que isso não é para você, né? Ou a gente não tem dinheiro, eu via muito isso. E aí aquilo meio que enraiza sem que você crie como um conceito, né? O que é não ter dinheiro? O quanto isso te limita ou não, né? Então, eu te perguntei sobre isso dos filhos, porque às vezes a gente acha que tem essa liberdade de passar o conhecimento, mas tem a dificuldade de aplicar na nossa própria vida, né? A minha escola, você conhece um pouco da minha história, minha escola foi bem dura em relação ao dinheiro, com essas tragédias em família. Mas uma hora eu tinha que tomar o pulso da minha vida, né? E eu me lembro que foi no início dos anos 2000, que eu já trabalhava há muitos anos no financeiro, e eu pensava assim, poxa vida, como é que eu consigo planejar na empresa, fazer orçamento, olhar para o futuro, e quando chega na minha vida pessoal, envolve sentimentos, e eu quero priorizar filhos, e eu quero priorizar o lazer, e eu não consigo tomar boas decisões. Foi aí que eu entendi que a gente precisava olhar melhor para esses conceitos, né? E aqui, eu vou trazer também um livro. Aqui no Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, ele traz 16 razões da riqueza. Pois bem, eu sou daquelas que eu também faço uma bagunça nos livros, mas eu gosto de colocar em prática alguma coisa. Eu duvido do autor. E aí eu peguei uma das 17 leis da riqueza que tem aqui, e coloquei em prática. Em 8 meses, na época, a gente conseguiu juntar um dinheiro para comprar a primeira casa própria. Eu não acreditava, assim, sabe? Porque tinha sido anos de tentativas, dessa questionamento, será que o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer com o meu dinheiro? E aí, colocando em prática um deles. E sabe qual foi? Pague-se primeiro. Que era, tipo, guardar um X percentual de tudo que a gente recebia. Mas aquilo com compromisso, Carmen, que quando a gente decidiu o percentual, na época eu era casada, aí começaram a vir oportunidades com um dinheiro maior e a gente pensava assim, tem que guardar 10%, tem que guardar 10%, porque a gente se comprometeu. E aí até, eu gosto de falar disso porque eu gosto de falar da energia do dinheiro. E aí até coisas que estavam enroscadas, que nenhum processo judicial, coisas assim que não vinham, né? Vieram a partir disso. Agora, como eu vejo que o dinheiro, ele traz muita angústia, antes de tudo, né? Antes de ser libertação, ele é angustiante, o próprio assunto, para muita gente. Em algum momento, para todos nós, em algum momento da vida, todos nós vamos passar pela angústia, né, do assunto dinheiro. Como você fala, paga-se a si mesmo, quando todo o orçamento é comprometido? Você acha que sempre tem onde cortar? Não é só cortar. E aí eu acho que eu vejo um motivo pelo qual eu consigo, de alguma forma, ajudar as pessoas. Porque não existe... Eu lembro que a gente já falou aqui em outros episódios sobre isto ou aquilo, assim, o assado, o binário, o não binário. No dinheiro é a mesma coisa. Então, se você tem um padrão de vida que você já enxerga, que não tem mais onde enxugar, qual que é o outro ponto? Aumentar a receita.
Às vezes você precisa ganhar mais e não gastar menos. Sim. Às vezes você precisa diversificar as formas de ter lazer, por exemplo. Eu vejo muito pessoas que têm, às vezes, assinam um clube. Esse clube tem uma disponibilidade de uma academia, de uma atividade física ali, que dá para concentrar muito ali, com um valor bem mais acessível, do que se essa pessoa contrata tudo fora dali do clube, né? Uhum. Ou o contrário, a pessoa assina o clube, mas não põe os pés no clube. E essa assina não, né? Afilia-se, né? Uhum. É sócio do clube. E se essa sociedade no clube é uma coisa sua ou é uma coisa que vinha dos seus pais? Ou é uma coisa que você acha que a sociedade diz que você deveria ter, sabe? Então, antes de tudo isso, a gente definir, como você falou, qual que é os meus limites, o meu padrão de vida. Escolhendo meu padrão de vida baseado no que eu quero viver com o meu dinheiro, eu tiro um pouco essa coisa do que é excesso, né? Eu acho muito engraçado quando eu faço as consultorias, porque eu vejo tantas coisas assim que você fala, nossa, o dinheiro indo pelo ralo. Eu já conheci pessoas que tinham exatamente 7 seguros de vida. A pessoa não era uma pessoa, era um gato, né? Ela tinha 7 seguros de vida, onde eles estavam embutidos em produtos financeiros que ela contratava, que já vinha com seguro. A hora que ela vai enxugar isso, ela fica com 1 ou 2, que talvez sejam relevantes para a história de vida dela, e o resto é economia, sabe? E a gente não percebe isso. Então, eu entendo o seguinte, que dar significado para o que é dinheiro, para o que é riqueza, para o que é prosperidade, porque você está falando assim, a gente não pode trabalhar só por amor ou ter um ofício que seja só com aquilo que a gente gosta. A gente pode, nem sempre a gente consegue. A gente consegue. Ou a gente não pode, o que você disse, não, era vincular o dinheiro a receber esse dinheiro só de onde tem amor, né? Nem sempre a gente consegue Nem sempre a gente também. consegue. Então, mesclar isso, mas não abandonar aquilo que te dá vida. Porque eu acho que a riqueza e a prosperidade e a abundância são construídas antes do fator dinheiro, né? É interessante você falar, porque meu ponto de virada, em termos de olhar para finanças, foi numa matéria que eu fui fazer com um consultor, da época que eu era repórter de rua, e ele falou assim, primeiro você tem que saber exatamente onde está indo o seu dinheiro. Você tem que mapear. Eu achei isso tão prático. Mapeie os seus gastos, absolutamente tudo. E só mapeando, só você tendo a informação, isso faz muito sentido, né? Porque a partir de informação que a gente toma decisão, né? você consegue ter planos B, porque você não, plano B, né? Porque você não sabe quando você vai deixar de ter determinada renda, se você é uma pessoa que tem uma renda fixa. Para quem é empreendedor é diferente, né? Sim, exatamente. Aí foi aí que eu consegui olhar e falei, eu sei exatamente onde eu gasto. E sei, mais importante, ele ensinou, né? O que você pode cortar, o que você pode mudar, que foi como você falou, né? Em vez de você ter determinado tipo de lazer, você tem outro. E o que você não pode cortar de jeito nenhum, né? Eu tenho 2 perguntas que eu sugiro, e é spoiler da minha consultoria. É o que você não abre mão e o que você não aguenta mais. Porque o que você não aguenta mais é para onde o seu dinheiro está indo e você não está dando conta. Pode ser juros de cheque especial, pode ser parcelas demais de coisas que você comprou, né? E o que você não abre mão é isso, é esse outro lado. Eu não abro mão de uma boa educação para meus filhos, de uma viagem de lazer. Então, os pequenos sacrifícios vão vir para suprir isso. É muito natural. No esquema de contingência, né, numa perda de emprego, por exemplo, aí você ter muito claro o que é que você tem que cortar, porque às vezes você não abre mão, mas você vai precisar. Aí você vai ter que lidar. Você vai ter que lidar com os seus valores e suas crenças. Sim. E por isso que é importante você se conhecer também. Não basta você conhecer as suas finanças, você tem que se conhecer. E uma outra fala, né, que meu pai fala assim, você faz o bom negócio na compra, não na venda. Então, exato. Saber negociar, né? É a pesquisa de preço, às vezes não é nem negociar, é você pesquisar, Sim. é pesquisar marca, né? São aquelas coisas sempre que estão presentes sempre em janeiro, né? Na época da compra do material escolar. Mas assim, a gente levar isso como uma prática. Eu costumo dizer assim, namore a compra.
Porque quando você namora... Isso comigo já aconteceu com panela, com computador, com carro. Quando você começa a namorar a compra, e isso pode ser poucas semanas, né? Se for o caso, você começa a se visualizar utilizando aquilo que você vai comprar. Você começa a olhar para o mercado, o quanto daquilo tem, quais são as opções que você tem. Eu falo da panela porque, na época, não sei se você lembra, quando a Tramontina recém lançou as panelas coloridas. Uhum. Eu tinha loucura pela panela vermelha de pressão. E aí eu falei, vou ter uma panela vermelha. E aí comecei a namorar a panela. Eu adorava a panela de pressão vermelha. Para quem está nos assistindo, está enxergando eu gesticular aqui. Ela era baixinha. Se eu não me engano, ela é até 4,5 litros. Eu achava ela fofinha, bonitinha, eu queria aquela panela. Quando eu comecei a namorar a compra, eu pensei assim, o que eu vou fazer com essa panela? Porque eu cozinhava, né? Uhum. E uma das comidas que eu fazia para uma família de 4 pessoas era vaca atolada, né? Uma costela com mandioca e não caberia na panela de 4,5 litros para 4 pessoas. Eu falei, gente, eu ia comprar a panela errada. E ela ia encostar e toda vez que eu fizesse essa comida, eu ia ter que fazer na panela velha ou eu ia, né, ter que fazer em 2 levas. Imagina o trabalho. E aí eu comprei a de 7 litros. E aí, claro, tive que, né, botar um pouquinho mais de dinheiro, mas com essa satisfação de eu estou comprando a coisa que eu vou usar e que vai me satisfazer, né? E isso já aconteceu também com carro, com computador, com outras coisas que muitas vezes são para te atender uma necessidade, não um desejo. Então, isso é outra coisa que eu acho legal de separar. E se tem alguém que está nos ouvindo, que tem o orçamento extremamente apertado, que não tem de onde tirar, que está beirando estar no vermelho, eu gosto muito de uma frase do Ben Zeruel, que é um cara que tem um livro Fique Rico, acho que é o livro dele. Ele fala assim que quando você se sente no fundo do poço, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Porque, de novo, corroborando com o que você disse do nosso comportamento, das nossas escolhas, às vezes a gente continua consumindo e comprando do mesmo jeito, querendo que no fim do mês o orçamento saia com outro resultado. Não vai acontecer. E aí, o buraco é mais embaixo. E às vezes você não consegue fazer isso sozinho. Né? É importante você ter ajuda, né? Buscar ajuda, que seja num livro, que seja conversando, que seja buscando consultoria. E eu falo isso porque um dos meus trabalhos, que eu tenho muito orgulho, aliás, de pós, eu fiz 2 pós ao mesmo tempo, uma em mercado financeiro e uma em sociopsicologia. E aí, quando eu tinha que apresentar o trabalho de conclusão, estava naquela loucura e eu estava juntando muitos conceitos, né? E as 2 instituições, que é a FIA, né, e a Escola de Política de São Paulo, concordaram que eu fizesse um TCC só. E eu aliei as questões financeiras com psicanalíticas. E a base da minha tese primeiro, a poupança no Brasil é muito baixa, né, em relação ao PIB. Então, as pessoas guardam pouco dinheiro. Normalmente, a gente pode falar assim, guardam porque não tem, não sobra. Mas daí a gente, partindo do ponto de vista da sua tese, né, daria para redirecionar, guardar, enfim. Mas como é que você guarda dinheiro numa economia com tantos planos, tantos cortes de zero, com uma inflação tão absurda? Gente, é muito recente, né, o controle da inflação no nosso país. Sim. Então, você tem uma característica muito forte do trauma. Né? Existe trauma. Teve poupança que quebrou, poupança aspas. Eu nunca vou esquecer desse nome. Eu não me lembro direito o que era. Teve confisco de poupança. Então, como é que você estimula uma sociedade a guardar dinheiro se você tem uma hiperinflação que come todo o seu dinheiro, se você não tem formação, não tem educação financeira, você não sabe investir para ganhar dinheiro com isso? Sim. Uma sociedade que vê nessas quebradeiras e vê seu dinheiro sendo desaparecendo, né? Então, tem essa questão do trauma. Como é que você também trabalha isso? Sim, sim. Quando eu levo a educação financeira em palestras, por exemplo, que é um ambiente que às vezes eu não consigo ali no tete-a-tete conversar com a pessoa, né? Eu tenho que pulverizá-los de informação e depois escolher o que eu consigo ver que eles entenderam. Eu costumo pedir para as pessoas separarem 3 verbos. Eu sei que você adora os verbos. Que é o poupar, o economizar e o investir. Eles são totalmente distintos porque eles, no dia a dia, eles podem atuar de maneira diferente. Então, quando você fala guardar dinheiro, é poupar.
Então, poupar só existe para você acumular dinheiro. Acho que talvez por isso hoje em dia a poupança também não está pagando nem a inflação de rendimento. Mas a gente fala poupar no sentido de você guardar. Então, poupar seria o acumular. Economizar no dia a dia é você usufruir de coisas que você gosta pagando menos. Ou daquilo que você escolheu tentando pagar menos. Então, eu vou dar um exemplo rápido. E o investir é você fazer o dinheiro crescer exponencialmente ou trabalhar para você. Então, olhando para o que você trouxe do contexto, eu acho que a gente pode não se focar em crises ou em medos. A gente tem que se lembrar que a gente é a única responsável por criar o nosso dinheiro e por usufruir dele. Presente e futuro. A gente precisa usufruir dele, né? Então, se nesses 3 verbos você conseguir olhar para os seus objetivos, para as suas necessidades, isso vai mudar muito. E um exemplo que eu queria dar de economia é assim. Eu tive um seguro de um carro uma vez que dava 20% de desconto no estacionamento. Você sabe como é que é estacionar em Campinas, São Paulo, né? Então, eu calculava os estacionamentos que tinham, que davam esse desconto, às vezes pagava o café da reunião que eu estava indo. Isso é um jeito de economizar, porque eu vou na reunião, eu vou com o meu carro, eu vou estacionar em segurança e eu ainda vou economizar no café. Então, essas são pequenas dicas que, assim, de novo, como você falou, tem que estar consciente. Mais uma vez, né? É uma conta também injusta. Porque se a gente for pensar na casa própria, né? Muita gente defende que não vale a pena você comprar a casa que você aluga. Né? Tive casa própria e hoje moro de aluguel. Então, mas existe uma questão da segurança, de como você foi criado e de como você vai poder aproveitar a sua vida se você tem uma casa própria, vai poder relaxar por mais, né? Tem toda essa questão. Tem a questão, eu compro um carro, eu ando com um aplicativo. Também eu alugo, né? Ou por assinatura. Friamente falando, né? Dependendo da situação, não vale a pena você ter carro também, né? A questão é você ter o dinheiro para comprar o carro. Você não compra, mas também você torra esse dinheiro que você, né? Você não tem, você perde o bem, não usa. Então tem toda, não é uma conta simples, né, Patrícia? Não é ciência exata, né? As finanças não são ciências exatas. Exatamente, porque elas envolvem o comportamento, né? E as escolhas e tudo aquilo que não é matemática. Eu costumo dizer que é mais lógica do que matemática. Eu costumo dizer que é mais coração do que lógica. Bom, mas de qualquer forma, há possibilidades da gente buscar soluções até em meios alternativos, né? Para a gente lidar com as finanças. Sim. E é sobre isso que a gente vai conversar depois. Bom, esse agora é o bloco Zen. Nesse bloco, a gente vai em busca de alternativas, né? Para a gente poder ser o que realmente tem significado para a gente. E no tema de hoje, dinheiro, existem possibilidades, existem alternativas, né? Fora do que a gente normalmente vê das orientações financeiras, né, Patrícia? Talvez fora do que é racional. Você já teve busca nesse sentido? Muito. Que você já... Eu até trouxe uma reflexão também, vou compartilhar aqui com o pessoal. Como aliviar o peso do dinheiro nas relações. Eu acho isso interessante porque, Carmen, quando você busca clareza sobre prosperidade, que é essa coisa que envolve a energia do dinheiro, parece que tudo fica mais leve, né, fluido. E eu tinha muito essa necessidade porque era, como eu te falei, a escola foi dura, né? Depois eu tinha que fazer minhas escolhas, eu aprendi muita coisa com bons chefes, com pessoas que eram do meu convívio que não eram da minha família, né? E que deram bons exemplos. Então, acho que isso é legal de a gente trazer. Nem sempre quem te diz o que fazer com o dinheiro é o melhor exemplo, né? Precisa ver se a pessoa está fazendo também. Mas onde eu fui buscar leveza em relação ao dinheiro? Principalmente em hobbies, em momentos que tudo custa, né? Mas que você tem que escolher o que você vai pagar para usufruir. Mas em olhar para a vida de maneira simplificada, sabe? Que às vezes você compartilhar um momento, uma experiência, te gera uma lembrança muito maior do que o preço que você pagou. Então, essa balança, talvez, de emoção e razão, ela me ajuda a tirar um pouco desse peso das coisas, sabe? De
não querer tudo naquela perfeição do que você poderia pagar. E às vezes usufruir de compartilhar, de viver o coletivo, de experimentar. Às vezes eu faço isso até com os meus filhos. Logo depois que eu me separei, a gente tinha uns dias, às vezes, que eles iam lá em casa da pizza, ou quando a minha filha vinha da faculdade de São Paulo, e eles brincavam, assim, chegavam e falavam assim, mãe, qual que é a verba da pizza hoje? Né? E eu falava, é X. Então eu dava um valor que era o quanto eles podiam gastar, ou a gente ia gastar naquela noite. Quando eles queriam coisas a mais, eles me transferiam o dinheiro, sabe? Com uma liberdade, porque são 2 filhos adultos, né? Com uma liberdade também de escolha. E a gente já teve outros momentos muito mais tranquilos de se presentear em relação ao dinheiro, etc. Então, a gente tirou esse peso do dinheiro, sabe? Ele vem com leveza porque eu coloco meus limites. E os meus limites têm a ver com o que eu quero realizar, com o que o meu orçamento está dizendo que eu posso. Então, essa é uma das formas que eu consegui. A outra forma que eu sempre gosto de falar é de pensar no futuro. Porque o meu dinheiro não é só para hoje, né? Se Deus quiser. E eu continuar viva, eu quero usufruir ele logo ali à frente. É interessante porque o dinheiro, consumo, né? Poupar, guardar, aplicar, investir, é escolha, né? E a gente escolher entre, mais uma vez, né? Entre o que você precisa, entre o que você quer, isso não é uma escolha tão simples, Não. de ser feita. Eu gosto eu lembro de algumas frases assim que eu acho fenomenais, são frases fenomenais, né, do filme Meu Nome Não é Johnny, que tem um diálogo que o traficante Mor lá fala assim, lá da Europa, ele fala, minha meta é ganhar $1 milhão, e o Johnny fala, minha meta é gastar $1 milhão. Então, assim, é muito interessante como você encara a vida, e aí entra de novo, né? Como você encara a existência, né? Como você encara posses, venda, e também, né? Lógico, tem toda a questão da criação, mas tem também aquele negócio, né? Cada filho é como um dedo da mão, né? Que falam que é de um jeito, e por mais que você passe um modelo, Sim. cada um vai capturar esse modelo, vai significar esse modelo de alguma forma, né? Sim. Eu lembro muito, falando dessas buscas alternativas, de um workshop que eu fiz, eu morava em Recife ainda, e uma amiga minha falou assim, eu vou num workshop, eu ia com uma amiga, ela não vai poder ir, vamos comigo, né? Eu nem sabia o que era. Ela falou assim, você só tem que levar um blazer. E eu lembro que na época eu nem tinha blazer, né? Comprei um blazer para levar. E eu cheguei, foi muito maluco o workshop. Muito doido, várias técnicas de não sei o quê. Bom, enfim, de novo, nada ilícito, né? Mas em um momento, ela virou só mulheres, né? E falou assim, façam um caixa 2. Mulheres têm um caixa 2. E ela falou bem no esquema assim, caixa paralelo, né? Em que ninguém da família soubesse. E eu pensei muito, assim, eu falei assim, gente, eu fiquei com muita raiva na hora, né? Porque eu falei assim, sério que eu pago para ouvir esse tipo de coisa, né? Porque eu não gostei daquilo, né? Eu não gostei. Impactou negativamente. Me impactou por quê? Porque eu acho que se você está num relacionamento que você tem que fazer um caixa 2, se você tem que ter segredo com relação a dinheiro, que está entre os assuntos mais sensíveis de um casal, né? Que relacionamento é esse? Eu fiquei pensando, e isso está sendo divulgado, está sendo propagado. Aí eu olhei para aquilo e não concordei, mas depois de muito tempo eu fui entender o que ela quis dizer, né? Que foi assim, mulheres, protejam-se, né? Resguardem-se, porque não fiquem à mercê. Você falou, a mulher decide, né? Pode ser a mulher, geralmente ainda é a mulher que decide, ela não é a provedora, mas do dia para a noite ela pode perder esse poder. Então, de fato, o poder não está com ela, porque se ela perde essa renda que não é dela, Sim. ela perde esse poder. Então, talvez você não tenha hoje a oportunidade de fazer o seu dinheiro, mas nunca perca a oportunidade de manter-se preparada para, se precisar, você possa fazer dinheiro. Sim. Acho que essa é a grande questão. Você me contou essa história do workshop num dos nossos cafés, né? E eu fiquei também impactada negativamente, justamente porque eu não concordo com isso.
Eu não acho que um assunto como esse, de tal relevância, tem que ser velado dentro de um relacionamento, né? Já compromete a verdade das coisas, digamos assim. Agora, tirando fora qualquer tipo de julgamento, se existe uma mulher que precisa fazer isso porque percebe o risco que está correndo de ficar com uma mão na frente e outra atrás, que ela faça, sabe? Eu acho que a liberdade também está caminhando junto com isso. Mas sim, eu concordo que o melhor caminho seja a gente criar a própria independência. Como que isso se faz? Através de boas conversas, através da nossa profissão, através de formas que você pode produzir dinheiro, né? A gente daria outro episódio aqui se eu viesse contar só os cases de muitas mulheres que às vezes gostam e têm à mão esse poder do cuidado de casa e filhos, mas querem fazer uma renda, se sentem bem com um trabalho. E o quanto a gente consegue colaborar com isso, entendeu? Então, eu gosto muito mais de falar nisso, na independência, porque não é uma independência que ainda financeira que eu não precise trabalhar pelo dinheiro. É a independência de eu ter escolha de como produzi-lo, né? Então, eu costumo falar muito isso para as mulheres autônomas que eu atendo. Então, se você, por exemplo, tem uma carreira de jornalista, muitas vezes você pode estar num formato CLT, trabalhando para uma grande corporação, e do dia para a noite você perder aquilo. Qual que é o seu plano B? Eu tenho uma reserva de 6 meses, vou buscar me realocar ou não, vou ser autônoma, vou virar ghostwriter, vou criar uma mentoria, sabe? É a gente pensar além da caixinha de que não existe só um modelo de ganhar dinheiro e que o poder das decisões do dinheiro que você cria não deveria estar na mão de outra pessoa. No coletivo, eu concordo. Em conjunto, eu acho que a gente tem que pensar muito em termos de família e para educar os filhos. Outra coisa que eu ia falar, no início a gente falou dos filhos, né? A gente lidera muito mais pelo exemplo, qualquer coisa da educação, né? Então, com seus filhos, se você faz de um jeito, aquilo é um modelo. Talvez eles copiem, talvez eles julguem, talvez eles lapidem aquilo e levem para a vida deles o que eles acham melhores. Eu sempre falo no plural porque eu tenho 2, né? E eles são completamente diferentes. Eu fiz um teste dos meus pequenos quando eles tinham a mesada, né? O Guilherme, o mais velho, não sabia a relação com a palavra troco. Ele nunca voltava com o dinheiro. Mas onde ia o dinheiro dele? Ele era aquela pessoa que pagava o dele e se o amiguinho não tinha dinheiro para merenda, ele pagava o do amiguinho que não tinha dinheiro. Então tinha uma coisa meio social o uso do dinheiro. Eu dizia assim que ele fazia assim, vamos ser felizes hoje. Mas não era o raciocínio dele. O meu amigo não tem, então eu vou dar para ele, vamos ser felizes com o dinheiro, né? E já a Duda não, ela tinha um raciocínio de às vezes não sair de casa com o dinheiro, porque ela tinha um sentimento de que acabava. Ninguém ensinou isso para nenhum deles, entendeu? A gente dava as mesadas e aí tentava entender como é que eles funcionavam. É interessante, né? Porque, mais uma vez, como cada um significa o exemplo que vê, né? E pensando nas terapias alternativas, né? Nas buscas alternativas, na época que eu fiz o Círculo de Mulheres, falava-se muito no dinheiro como energia, né? Em você colocar o dinheiro não como um ponto angustiante. E primeiro você fazer, e é muito interessante quando a gente faz, meio que caminha que o caminho se faz, né? Que você... Vamos pensar nesse podcast. Sim. Mais uma vez, né? Fizemos o projeto. O que está na nossa mão? Nossa mão tá fazer o projeto, desenhar o podcast. E quando ele estava pronto, surgiu o local para a gente fazer. Exato. Então, isso foi muito interessante. Foi um aprendizado absurdo. Um aprendizado, uma lembrança, né, Carmen? Porque a gente já tem bastante experiência na vida e olhar para isso de novo como algo que vem, que às vezes você não tem que saber o como, você tem que saber o que você quer, clareza de onde você quer chegar. O como vai se fazendo, que aí são esses degraus ou esse chão que vai se criando, né? E às vezes a gente deixa de fazer porque não identifica o como, né? Exato. E só para complementar, outra dica de leitura, esse aqui também surradinho também, que ele é de sebo. A Hora é Essa, é da Kim Kiyosaki. Ela, para quem muitos conhecem, a fama do marido dela, que é o Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. Então, esse livro aqui, ele é bem denso, mas é o primeiro livro que eu vi uma mulher ensinar a gente a fazer um fluxo de caixa pessoal. E assim, é um livro um pouco mais técnico do que eu esperava,
mas ele traz essas reflexões de onde está a prosperidade, do quanto você é capaz de aprender, porque eu acho que isso é outra coisa que as mulheres mistificam muito. Ah, eu não nasci para cuidar do dinheiro, eu não tenho paciência para isso, né? E eu, de novo, não é a matemática, talvez seja mais a lógica e o coração do que outra coisa. E a informação. Você tem que saber onde está o dinheiro. Sim. E se é um casal, o casal tem que saber onde está o dinheiro, os dois. Mas, de qualquer forma, a gente sabe, né, Patrícia, que a vida, a nossa busca, ela não acontece só aqui dentro, ela acontece fora também. Então, é por isso que no próximo bloco a gente vai falar sobre Campinas, né? E as coisas que a gente tanto ama nessa cidade. Agora a gente chegou no bloco Somos, porque a gente ama essa cidade de Campinas e a nossa proposta é trazer um pouquinho do que a gente faz aqui e dividir com vocês. E hoje a gente vai falar sobre a Biblioteca Municipal de Campinas. Vou falar com um pouquinho de propriedade, Carmen, das visitas que eu tenho feito lá, porque eu voltei a emprestar livros de lá. É interessante porque você pode tomar 2 livros a cada 15 dias, né? Sim. O que te obriga a ler 4 por mês, no meu caso. Fóruns de pesquisa, fóruns do grupo. E eu voltei, porque eu voltei a frequentar a biblioteca. Recentemente conheci um grupo que se chama Leia Mulheres Campinas, que se reúne lá no ambiente da biblioteca, no último sábado de cada mês. Posso divulgar aqui porque é um grupo aberto, gratuito. Agora a gente vai ter um último encontro em novembro e volta, que a gente está em 2025, e volta só em janeiro. Há uma curadoria e a curadora também, que está no perfil do Leia Mulheres Campinas, né, que é a Michele Lopes. E é um ambiente muito legal, porque primeiro que é um sábado de manhã, que você já está fora ali da sua rotina, né? Você lê esse livro, Leia Mulheres, a gente vai ler só autoras, mas de diversos temas. E é interessantíssimo nas trocas você ter a percepção de cada pessoa da leitura, sabe? Tem gente que não gosta da autora e aí já expõe ali o porquê. E quando você ouve, você percebe nuances do próprio texto que você não tinha prestado atenção, sabe? É muito legal a troca e também a experiência que você tem de ler um livro e ter ali um momento para falar com pessoas. O grupo, normalmente, em torno de 20 a 30 pessoas, é relativamente grande. Eu fui uma vez só e foi um livro, eu não me lembro o nome do livro, mas era sobre caminhada, andar, né? E foi muito interessante que o debate se estendeu para como as mulheres se sentiam andando na rua. Foi muito legal. E esse tinha bastante gente, tinha uns 3, 4 homens também, apesar de ser Leia Mulheres, e tinha um círculo enorme, porque é em círculo, né? Isso é bem legal, e devia ter umas 30 pessoas. Sim. Foi muito interessante. Eu recomendo. Bom, trazendo alguns dados, né, sobre a biblioteca. Campinas tem algumas bibliotecas, mas tem essa que é a Biblioteca Pública de Campinas, chama Professor Ernesto Manuel Zinck. Ela foi inaugurada em 1946, e é muito legal a história dela, que foi como um resultado da campanha dos alunos de biblioteconomia da PUC, alunos e professores, fazendo uma campanha para a população de Campinas doar livro. Então, a biblioteca nasceu dessa campanha. Houve uma doação e ela mudou de endereço algumas vezes. Inclusive, ela esteve no Teatro Municipal, que foi demolido, ela também ficou ali, até ela ganhar um prédio próprio que fica atrás da prefeitura. Exatamente. E aí ele está nesse lugar. Deixa eu ver se tem a data. Não anotei desde quando. Mas, enfim, eu acho que é 1976, se não me lembro. Bom, eu garanto que de 92 para cá já era. Porque já era, né? Não, eu antes, porque desde que eu sou criança já era ali. Então, tem 70 mil itens. Entre gibiteca... A gibiteca eu ia falar que tem também. São 12 mil itens da gibiteca, periódicos e acervo em braille. A biblioteca, ela funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde e, excepcionalmente, quando tem esses encontros de sábado. Não, é fechado aos sábados. Os encontros são feitos no ambiente com salões, mas a biblioteca mesmo não funciona. Exato.
Então, ela funciona por empréstimos de livro, ela tem orientação à leitura e pesquisas, tem exposições e sarais, tem um clube de xadrez mensal. Legal. E tem uma roda de violas e violões também mensal. Aí, para acompanhar a agenda nas redes sociais, tem toda a programação, mas é um lugar muito legal. A gente pode pôr na descrição do vídeo depois tem um Instagram da biblioteca. Sim, Mas o site da Prefeitura de Campinas também você encontra informações e é isso, é usufruir e experimentar o que tá, né? Esses encontros de sábado, para mim, são excepcionais. Eu não gosto muito de encontros de leitura à noite, né? E até o pessoal de lá que eu conheci tem 2, 3 meses, eles me falaram que durante a pandemia, porque esse grupo Leia Mulheres Campinas, ele existe há 8 anos, que na pandemia eles continuavam se reunindo online, mas eles faziam à noite. Eu falei, acho que eu não ia gostar tanto. Então, eu cheguei num momento que é gostoso, que é de manhã, às vezes a gente estica e vai para algum café, né? Agora, no encontro de novembro, a gente vai fazer uma confraternização. Então, é bem legal, assim, eu acho que é um momento em que você conhece pessoas novas, está num meio que talvez seja a sua cara, né? Se você gosta de literatura. Então, eu super recomendo. É isso aí. Se esse nosso papo, Patrícia, fosse um café, eu ia pedir a conta. Mas não é um café, é um podcast. Então, espero que isso que a gente conversou aqui, que essa troca que a gente teve aqui, ajude você a dar conta, né, de todos os seus questionamentos, de todos os seus devaneios. E é isso, é bom a gente questionar, é interessante. E o que a gente pede para você, né? Se você gostou, que você curta, que você compartilhe esse conteúdo, espalhe por aí. Participe, né? Comente, fale o que você tem para falar, bote a boca no trombone e a gente se vê na próxima conversa. Pode ser? Até mais. Tchau.